Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A lavagem de dinheiro é um processo onde a origem de fundos gerados mediante o exercício de atividades ilegais é encoberta. O Ministério Público tem combatido esse tipo de crime, mas o que a sociedade continua assistindo são escândalos provocados principalmente pelo setor público. A Operação Lava Jato é um exemplo. A ação policial desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou cerca de 10 bilhões de reais. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça Vinícius de Melo Lima, autor do livro Lavagem de Dinheiro e Ações Neutras. Doutor Vinícius, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa conosco. Muito obrigado, Marco. Prazer é todo meu. Eu quero desde já apresentar essa obra, lançada recentemente, Lavagem de Dinheiro e Ações Neutras, da editora Juruá. Esse livro, o que fez o senhor montar essa obra sobre a lavagem de dinheiro, o senhor fala em ações de lavagem de dinheiro, são puníveis esses crimes de lavagem de dinheiro no cotidiano? Essa questão é interessantíssima. Esse esforço acadêmico, na verdade, é fruto da minha dissertação de mestrado, que defendi em 2010 na Universidade de Lisboa, em Portugal. E, na época, as discussões pautadas, em especial no espaço europeu, diziam respeito à prática de crimes de lavagem de dinheiro por escritórios de advocacia, em especial aqueles advogados que prestavam atividades de consultoria jurídica e atuavam em operações financeiras, negociais para a construção e constituição de sociedades empresárias em offshores. E dentro dessa preocupação, o próprio Tribunal Constitucional alemão condenou advogados pelo recebimento de honorários advocatícios maculados, ou seja, com a origem, com a ciência da origem ilícita dos ativos, restringindo o elemento subjetivo à figura do dolo direto. Então esse é um tema bastante interessante que perpassa o cenário europeu e eu procurei atualizá-lo a partir da discussão acerca da lavagem de dinheiro em perspectiva voltada à identificação de critérios de imputação penal legítima. Para isso, é importante nós identificarmos o que seria uma ação neutra. Pois bem, a ação neutra é uma ação socialmente adequada, é uma ação do cotidiano, profissionalmente válida e lícita. Só que em contextos de lavagem de dinheiro, que tu bem assinalaste, que é um crime complexo, que tende a ocultar, a distanciar os bens, direitos e valores da origem ilícita, na realidade, esse processo ele é bastante complexo e faz com que haja necessidade da identificação de critérios de imputação válidos. Que critérios são esses? O fato de o agente, por exemplo, praticar uma conduta com referência de sentido delitivo, ultrapassando o rol socialmente válido, ou o papel social que ele exerce, no caso do advogado, por exemplo, que recebe honorários advocatícios maculados, em realidade, esses honorários são fictícios. Esses honorários acabam muitas vezes se prestando para a prática de atos de gestão de bens oriundos de corrupção ou de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos criminais. Então há necessidade, pois, e eu procuro identificar no meu livro, de critérios de imputação legítima, critérios de imputação constitucionalmente aceitáveis para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. E quais são as sanções previstas para esse tipo de crime, doutor Vinícius? Na realidade, o diploma penal brasileiro, a Lei 9.603 de 98, prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa, e dentre as consequências, os efeitos da condenação estão a perda de bens e também a interdição de função pública ou interdição pelo dobro do tempo da pena aplicada para aqueles cargos de direção que são exercidos pelas pessoas jurídicas figuradas no artigo 9º, ou seja, os agentes que titularizam cargos de direção em pessoas jurídicas que têm as obrigações previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro de identificação das operações, comunicação dessas operações suspeitas e manutenção desses registros, eles podem eventualmente ser até interditados, ou seja, impedidos, né, do exercício da respectiva função privada. Estou vendo aqui que o livro foca realmente a lavagem de dinheiro e ações neutras. Agora, quais são as fronteiras entre a imputação do crime de lavagem de dinheiro
e as condutas neutras? Pois bem, é preciso que nós destaquemos que existem várias teorias que tratam desse tema e procuram considerar a ação neutra como socialmente adequada e, portanto, um fato atípico. Mas também existem teorias que inserem a temática da ação neutra no plano da ilicitude, como uma solução de justificação, o caso do professor Caiambos, que é um professor alemão bastante prestigiado. E também há quem entenda que no plano da culpa ou da culpabilidade seria possível um juízo de exculpação, de afastamento do juízo de censurabilidade penal acerca do agente. Eu sustento na minha dissertação de mestrado que uma ação neutra ela é uma ação atípica, em regra, mas não existe uma ação neutra de per si, não existe uma ação neutra em abstrato, ou seja, nós temos que rememorar, nós temos que perscrutar o caso concreto, o contexto, e aí identificarmos os elementos objetivos e subjetivos. Esse entrelaçamento dos elementos objetivos e subjetivos no crime de lavagem de dinheiro é fundamental para que o Ministério Público possa elaborar a sua ação penal. A lei que combate a lavagem de dinheiro me parece que é de 98, mas há 2 anos essa lei ela foi alterada e trouxe importantes, digamos assim, para combater, né, a lavagem de dinheiro, importantes modificações. Uma das modificações está a delação premiada? É preciso deixar claro, nesse contexto da questão que tu encaminhas muito bem, que a lei de lavagem de dinheiro brasileira, ela passou a ser uma lei de terceira geração, ou seja, no plano das gerações, nós tínhamos, pela Convenção de Viena, que trata do tráfico internacional de entorpecentes, havia necessidade, pois, na época, em 1988, de estabelecer o crime de tráfico de drogas como antecedente da lavagem de dinheiro, em virtude da evolução do contexto socioeconômico, cultural. A delinquência organizada transnacional foi alvo da Convenção das Nações Unidas em 2000. Depois nós tivemos uma evolução e a Lei 9.613 de 98, ela inicialmente foi uma lei de segunda geração, ou seja, ela estabeleceu um rol de crimes antecedentes. E aí a discussão que surgiu na doutrina, na jurisprudência, foi principalmente em relação ao conceito de crime organizado. O que vem a ser o crime organizado? Alguns autores faziam uma mescla com o conceito de quadrilha ou bando, outros autores, como Luiz Flávio Gomes, chegavam a sustentar que o crime organizado era um corpo sem alma, era uma espécie de figura sem nenhuma definição típica e, portanto, não poderia ser alvo de persecução penal. O que fez o legislador, então, em 2013, com a Lei 12.850, definiu o crime organizado como associação de 4 pessoas ou mais e modificou, então, o artigo 288 do Código Penal, o crime de quadrilha, para estabelecer que o crime de quadrilha se consuma quando nós temos a associação de 3 pessoas, o mínimo de 3 pessoas, e antes havia necessidade de mais de 3 pessoas. Então, hoje, o crime de quadrilha se caracteriza quando nós temos a associação de 3 pessoas, no mínimo, para a prática de ilícitos penais. E o crime organizado, nós temos que ter um mínimo de 4 pessoas. 4 pessoas para a prática de ilícitos penais graves com penas superiores a 4 anos. Então, e a delação premiada, dentro desse contexto, ela surge como uma medida fundamental, como uma ferramenta que deita suas raízes no contexto italiano, na época do juiz Giovanni Falcone, que foi assassinado pela máfia italiana. Então, na Itália nós temos a figura do arrependido, né? E nos Estados Unidos nós temos acordos de delação premiada, a figura da delação premiada, e o ordenamento jurídico pátrio faz uma mescla dessa experiência italiana e americana e estabeleceu, então, as condicionantes e os requisitos na Lei 12.850 de 2013. Realmente, então, tivemos avanços, né, e importantes modificações nessa lei de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Agora, como dissemos no início do programa, doutor Vinícius, uma ação forte da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal busca responsabilizar culpados nessa operação Lava Jato e também ressarcir
os cofres públicos. Como o senhor enxerga esse cenário atual e qual o desfecho que o senhor acredita? Eu acredito, Marco, dentro de uma perspectiva republicana, que os fatos serão apurados a contento pela Polícia Federal, pelos Ministérios Públicos, estadual e federal, e espero que as responsabilidades sejam devidamente apuradas nos termos da legislação de regência. Mas é importante assinalar que a Lei 12.683, de 2012, possibilitou também, com a extinção do rol dos crimes antecedentes, melhorias na apuração e investigação do crime de lavagem de dinheiro. Então, essa operação Lava Jato, assim como o caso do Mensalão, são paradigmáticos. Por quê? Porque implicam um choque republicano. O direito penal passa a atingir o establishment, o direito penal passa a atingir figuras do poder econômico, do poder organizado, e na realidade é importante nós voltarmos às baterias do direito penal para a criminalidade organizada, que é a criminalidade que mais viola os direitos humanos e fundamentais. Daí a importância, então, da Operação Lava Jato e outras operações conduzidas pela Polícia Federal. É muito difícil, doutor Vinícius, numa investigação, digamos assim, deste porte, o rastreamento contábil desses ilícitos? Veja, a dificuldade ela se insere pela própria complexidade do crime de lavagem, que é composto de 3 etapas, né? A primeira etapa é a colocação ou a ocultação, ou seja, há uma proximidade muito grande entre os bens, direitos e valores e a origem ilícita. Então, a inserção desses ativos espúrios e ilícitos no mercado financeiro, no sistema bancário, no mercado de capitais, até para fora do nosso país. Depois, na etapa seguinte, que é o mascaramento ou a cobertura, existe uma mescla de operações sem razão econômica, sem lastro econômico plausível, justamente para promover esse distanciamento. E a última etapa, que é a integração, o reinvestimento, esses capitais então retornam e adquirem uma aparência de licitude, repito, uma aparência de licitude para evitar o confisco, para evitar o congelamento desses ativos. Então, é de extrema importância nós reconhecermos esses avanços legislativos para efeito da apuração do crime de lavagem. E nessa linha, a apuração contábil é fundamental. Nós precisamos nos valer de contadores, de profissionais da área de ciências contábeis, da área de economia, estatística, para que nós possamos traçar o follow the money, ou seja, a trilha do papel, a trilha do dinheiro. Claro. Vimos que nesse caso até promotores foram para a Suíça para investigar, rastrear a origem desses recursos. Agora, essas organizações criminosas geralmente investem em empreendimentos para facilitar, né, digamos assim, a ocultação desses recursos ilícitos. Existem várias tipologias do crime de lavagem de dinheiro. Uma delas é a possibilidade da utilização de empresas de fachada, testas de ferro, laranjas, interpostas pessoas para a prática desse ilícito penal. É interessante assinalar que o próprio ministro Gilson Dipp dizia que a principal técnica, a mais aperfeiçoada técnica de lavagem de dinheiro é aquela que nós ainda não conhecemos. Ou seja, porque existem inúmeras técnicas, inúmeras tipologias desse crime, porque se trata de um crime que afeta um bem coletivo. Há uma discussão bem interessante sobre o bem jurídico tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro. Alguns sustentam que seria a administração da justiça, outros sustentam que o bem jurídico seria a punição do crime antecedente, mas o que tem preponderado, ao menos entre nós, é no sentido de que o bem jurídico seria a preservação da ordem socioeconômica. Agora, geralmente, essas organizações criminosas se utilizam realmente de empresas, de fachadas, com nomes fictícios, laranjas, testas de ferro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre as formas, né, de mascarar esse dinheiro ilegal. Existem várias possibilidades. A própria inserção do dinheiro espúrio no mercado de imóveis em determinados contextos. A possibilidade, por exemplo, de um agente político envolvido em esquemas de corrupção colocar os bens no nome da esposa, dos filhos, para a construção de um empreendimento imobiliário, um loteamento.
numa zona litorânea. Essa é uma realidade que não é incomum. Nós temos experiência de alguns casos nesse sentido, de agentes políticos que acabam muitas vezes utilizando o mercado de imóveis, acabam utilizando a própria construção civil como uma prática espúria de lavagem de dinheiro. Daí a necessidade de nós, que o objetivo do Ministério Público não é, sem dúvida alguma, criminalizar a atividade empresarial. Por isso, o conceito de ações neutras, para que nós identifiquemos critérios válidos de imputação penal legítima. Claro. E as ferramentas que o Ministério Público tem hoje, doutor Vinícius, elas são suficientes para combater esse crime? Eu penso que as ferramentas são adequadas. Nós temos à disposição da Lei 12.850, de 2013, que prevê, como tu assinalaste muito bem, a delação premiada. Nós temos também a interceptação telefônica, que vem desde 1996, a Lei 9.296, que é uma ferramenta importantíssima para a elucidação desse crime de lavagem de dinheiro. Nós temos a possibilidade também da quebra com ordem judicial dos sigilos bancário e fiscal. E é importante também, para efeitos da investigação, o apoio que o Ministério Público tem que contar com os órgãos de apuração, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é um órgão importantíssimo na detecção de operações suspeitas, operações inusuais da prática de lavagem de dinheiro, o Banco Central também, que é uma instituição valiosíssima nesse sentido. Então, a partir do momento em que há conjugação de esforços, principalmente para a prevenção da lavagem de dinheiro, nós falamos muito em repressão, mas a prevenção da lavagem de dinheiro é importantíssima e fará, sem dúvida alguma, com que o cenário brasileiro avance em seu atual patamar de apuração da lavagem de capitais. Na sua avaliação, qual é a maior dificuldade hoje no combate do crime de lavagem de dinheiro? A dificuldade decorre da complexidade mesmo da operação, que consiste no branqueamento ou a lavagem de ativos, que é uma operação complexa, a necessidade, por vezes, do entrelaçamento de esforço, ou seja, a conjugação de vários atores, de vários participantes, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Receita Federal também. É importante essa atuação sincronizada, porque se nós temos, de um lado, o crime organizado, nós não podemos ter na outra esfera um Estado desorganizado, nós temos que ter um Estado organizado. E a título de lei diferenda, a título legislativo, seria muito importante que a nossa legislação acolhesse, como nós temos na experiência de outros países, a chamada ação civil de confisco, que tem, na realidade, um ônus da prova mitigado frente ao confisco penal. Nós temos aí também a possibilidade da adoção de vários instrumentos que nós colhemos da experiência do direito estrangeiro. Por exemplo, em Portugal, nós temos a figura do confisco alargado, da perda de bens alargada, que leva em conta o estilo de vida criminoso do agente. Claro, inclusive esse livro, ele surgiu de um estudo seu em Lisboa. Uhum. Eles chamam de branqueamento financeiro? Os portugueses chamam de branqueamento de capitais. Uhum. Porque levam em conta, na realidade, a atividade fim, de branquear os ativos, e não o meio, que é a lavagem do dinheiro espúrio. Por isso que eles têm outra designação. Na Espanha também chamam de blanqueo de capitales, né? Na França, blanquiment d'argent, e nos Estados Unidos nós acolhemos essa vertente money laundering, ou seja, lavagem do dinheiro. Né? Claro. E como o senhor vê o Brasil em comparação com outros países, digamos assim, nesse enfrentamento desse crime? Eu acredito que nós temos que reforçar os nossos acordos de cooperação penal, acordos internacionais, esses que o Brasil é signatário. É importante que haja atuação integrada do Ministério Público com as polícias, civil, federal, Receita Federal, para a persecução desse ilícito penal. Mas, acima de tudo, nós precisamos também da prevenção. Nós precisamos ter mecanismos de direito administrativo sancionador fortes. A exemplo da própria Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, que nós tivemos a oportunidade de conversar num outro programa, conhecendo o Ministério Público. A Lei Anticorrupção vem no sentido de estabelecer a responsabilidade civil objetiva das pessoas coletivas envolvidas em esquemas de corrupção. Daí a importância de medidas também de direito administrativo sancionador, não só de direito criminal,
Por isso, a prevenção ao branqueamento, a prevenção à lavagem de capitais, afigura-se como medida mais eficaz do que a própria repressão. Agora, um laboratório técnico para isso é muito importante, né? Esse Ministério lado Público, da perícia. Sem dúvida alguma, o próprio Ministério Público Gaúcho firmou um convênio com o Ministério da Justiça para implantar em território gaúcho o LAB, que é o Laboratório de Inteligência e Tecnologia em Lavagem de Ativos. É um dos primeiros laboratórios aqui de lavagem de dinheiro implantados no território nacional, aqui no nosso estado. Então é importante essa parceria, né, com o Ministério da Justiça, com a Secretaria da Receita Federal, com o Banco Central para a detecção desse ilícito que muitas vezes deita raízes além fronteiras, minando as soberanias e, em especial, as democracias. Claro, isso que eu ia falar agora, não basta apenas, digamos assim, a polícia ou o Ministério Público, principalmente neste caso que nós demos como exemplo, é um caso em nível federal que está extrapolando, né, ganhou repercussão internacional. Agora, vamos ficar aqui em nível estadual, é importante um trabalho em conjunto, as parcerias com outras instituições. Sem dúvida alguma. Dentro do próprio Ministério Público, aqui faço esse registro, nós temos o GAECO, que é o grupo organizado do Ministério Público Combate às Organizações Criminosas. Nós temos também a possibilidade de contar com esse apoio do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, e também parcerias com outros ministérios públicos dos estados, o Ministério Público Federal, Receita Federal, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. Então, essas parcerias são estruturantes para uma cultura de prevenção e repressão da lavagem de ativos. É importante que nós desmistifiquemos e superemos até mesmo essas dificuldades inerentes à investigação desse crime econômico. Como? A partir do entrelaçamento de esforços, a partir da cooperação penal internacional, que estabelece também e acolhe as 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, que estabelece também que as legislações internas têm que, na medida do possível, sem violar os direitos e garantias fundamentais, adequar os seus regramentos no que toca ao sigilo bancário, no que toca ao sigilo profissional, para que nós tenhamos, então, um êxito na apuração dessa empreitada criminosa que se constitui na lavagem de dinheiro. Claro, isso é um assunto muito sério, um trabalho muito importante que o senhor fez. Por isso, o senhor tem um minutinho para as suas considerações finais. Eu gostaria de deixar aqui o registro de agradecimento ao convite que me foi endereçado e dizer que é muito importante que o Ministério Público continue com essa atuação combativa e incisiva no controle da lavagem de dinheiro. Porque nós, se pararmos para pensar, a lavagem de dinheiro, sobretudo quando associada a patologias corruptivas, implica em prejuízos seríssimos às políticas públicas, em especial em municípios carentes, municípios com orçamentos minguados, que muitas vezes se veem reféns de determinados agentes políticos que saqueiam os cofres públicos, depois lavam um dinheiro ilícito no mercado de imóveis, na compra de apartamentos, inclusive em paraísos situados fora do nosso país. Existe a possibilidade então, dessa atuação sincronizada, e nós temos que nos valer desses acordos de cooperação penal na esfera internacional para que seja possível empreendermos uma resposta penal adequada a essa figura criminógena. Ok. Promotor de Justiça Vinícius de Melo Lima, que lançou recentemente o livro Lavagem de Dinheiro e Ações Neutras. Mais uma vez, eu quero lhe dar os parabéns pela obra. Muito obrigado. E o programa está à disposição para qualquer esclarecimento nessa área também. Muito obrigado. Bom dia. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!